Olá, turma do nono ano. Aqui é a professora Fabíola, professora de Educação Física, que está com vocês dentro dos conteúdos online. A gente está no livro da unidade 3, certo? Esse aqui é o nosso livro. E no nosso primeiro capítulo a gente está falando sobre lutas no mundo, né? Foi explicado para vocês sobre a origem das artes marciais, várias modalidades de artes marciais que temos, e a gente explicou um pouco sobre, entre elas, o judô e o jiu-jitsu para vocês, né? Explicando um pouco a história de cada um. E hoje a gente vai entrar no nosso conteúdo, que é o esgrima, né? A gente vai colocar aqui para vocês para explicar um pouco sobre essa luta, né? Essa modalidade esportiva que temos, certo? Aí aqui a gente está ilustrando um pouco, né? Que tem as vestimentas, né? A gente vê toda a questão dos equipamentos que tem do esgrima, certo? E aí a gente entra que ele é um esporte olímpico disputado com espada, florete e sabre, que tem como objetivo de tocar o adversário com uma dessas armas brancas, né? De acordo com a modalidade da disputa, sem que haja contato corporal. Sua origem remonta à pré-história, né? Desde a pré-história, uma vez que a arte da caça dos indícios do que viriam a se tornar as práticas esportivas. A esgrima começou a ser disputada nas Olimpíadas em 1896, em Atenas, na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Aqui um pouco ilustrando, né, sobre o esgrima, certo? De acordo com os registros históricos, a esgrima terá surgido como esporte na Europa do século XVI, mas a sua prática é muito antiga, afinal, a humanidade a utilizou como um meio de sobrevivência para caçar, para combater e se defender do inimigo. Existem indícios de que a esgrima era praticada há milhares de anos, tanto no Egito como na Grécia. Em muitos países, antes de se tornar esporte, era uma forma de combate muito comum. Os gladiadores, por exemplo, a usavam em combates, mas também como entretenimento para o povo. A história da evolução da esgrima se confunde com a da evolução das armas e com as formas de combater. Um pedaço de madeira era uma arma, a qual foi substituído por pedaços de metal, dando lugar aos arqueiros a cavalo, depois homens a cavalo munidos com as suas espadas e armas de fogo. Na época do feudalismo, a forma de guerrear começou a mudar e com isso as espadas também sofreram alterações, tornando-se mais forte e também mais fina nas pontas, para passarem a ser mais utilizadas. Aí aqui um pouco, né, ilustrando para vocês a questão da competição nas Olimpíadas, que ele é um esporte também olímpico, certo? Dentro do nosso conteúdo, a gente colocou um pouco para vocês a história da luta, né, do esgrima. Um pouco só mesmo para vocês terem uma vivência dentro do conteúdo, certo? Que é uma das lutas, uma das modalidades de lutas que temos, certo? Quando a gente retornar às nossas atividades dentro da escola, dentro das nossas práticas de educação física, podemos fazer brincadeiras lúdicas dentro da modalidade do esgrima, do judô, do karatê. São modalidades de jogos lúdicos, certo? Mas hoje a gente está só nas aulas teóricas, por isso que tem que falar um pouco da história de cada esporte. Então, a professora Fabíola passa para vocês o conteúdo que tem que ser dado, porque toda modalidade esportiva tem a sua história. Então, a educação física, ela engloba temas transversais, como também das modalidades dos esportes, a história que tem em cada uma delas. Então, faz parte também da educação física a história, né? A história de cada modalidade esportiva. E aí, a gente tem a nossa atividade, certo? Que é a atividade 2, que lá tem zona de pontuação. Escreva a zona de pontuação
para cada categoria do esgrima. Então, vocês vão pesquisarem um pouco mais aprofundado sobre zona de pontuação do esgrima, certo? Para vocês falarem sobre o que está aqui na atividade 2. A gente deixa o nosso conteúdo aqui, certo? E aí, nossa próxima aula, a gente vai falar sobre mais uma modalidade esportiva dentro das lutas para vocês. E até a próxima aula.